Pessoal, falar para vocês sobre neurinoma sem sintoma precisa de tratamento, né? O neurinoma do acústico. Eu vou explicar para vocês quais são os sintomas clássicos do neurinoma, né? Quais são os sintomas que às vezes não tem tanta relação e como a gente decide se trata ou não trata, né? Vamos lá para vocês entenderem. Em primeiro lugar, o neurinoma é um dos tumores cerebrais mais comuns, né? É um tumor que dá no nervo relacionado à audição, né? Próximo àquele nervo relacionado à audição. Então, a grande maioria dos sintomas são relacionados à perda auditiva. Então, o paciente começa a ouvir menos, zumbido, então aquele zim, acaba sendo um sintoma bastante comum, né? Tontura também, por estar no tumor relacionado ao nervo do ouvido. O paciente tem algum tipo de desequilíbrio, alteração de marcha, né? Quedas. Então, é um sintoma também muito relacionado, muito comum que a gente encontra, né? E algumas vezes também dor de cabeça. Vai depender de vários fatores, né? O tamanho da lesão, a localização que ele está, né? Porque tem tumores, né? Estão perto do tronco, vai dar um tipo de sintoma. Tem tumor que está mais na parte próxima ali, aquela parte do ouvido, está mais outro tipo de sintoma. A gente vai olhar todo esse contexto. Mas não é incomum da gente acabar pedindo a ressonância porque o paciente está com dor de cabeça. O paciente teve algum mal-estar, perdeu a consciência, né? Teve alguma dor atípica, a gente pediu a ressonância e encontra o neurinoma. Então, esses casos são achados no neurinoma do acústico, um paciente assintomático. Precisa ou não precisa de cirurgia, precisa ou não precisa de radiocirurgia, precisa ou não precisa de tratamento, né? Na grande maioria das vezes, quando você faz o exame único enquanto neurinoma, a gente vai pensar qual o tamanho da lesão. Se a lesão for muito pequena, comumente e é assintomática, a gente observa. Observa como, Júlio? Fazendo a ressonância. Pode ser depois de 3, 6 meses para ver se teve algum crescimento. Vai olhar também o contexto da idade do paciente. Às vezes é um neurinoma no paciente com idade avançada que dificilmente ele vai dar problema lá na frente. Claro que você vai ter que acompanhar com o exame de imagem para ver qual o comportamento daquela lesão. Ou seja, se você encontra um neurinoma assintomático no primeiro exame, o que vai fazer você decidir se vai operar ou não operar vai ser a condição clínica do paciente, os sintomas e o tamanho da lesão. Às vezes é um exame único, mas o tumor já é grande. O tumor sendo grande, você vai propor o tratamento. Por quê? Se aquele tumor começa a crescer, ele começa a dar compressão no tronco, ele começa a dar sintomas que muitas vezes pode o paciente correr até risco de vida. Se o neurinoma é pequeno, né, característica de um tumor benigno, às vezes se acompanha. E no decorrer do tempo, se ele está crescendo, se opta por tratamento. Normalmente o exame que a gente faz é a ressonância, né? Uma ressonância específica dessa parte do ouvido que a gente consegue ver melhor. E aí vai conversar com o paciente. Idade, contexto clínico, se tem sintoma ou não tem sintoma. Não tendo sintoma e a lesão sendo pequena, às vezes a gente acompanha. Não tendo sintoma, mas a lesão sendo grande, tendo algum outro grau ou sinal de compressão, às vezes você pensa em tratar. E aí passa para a segunda etapa, que é que tipo de tratamento. Tanto tem um tratamento cirúrgico, que é a craniotomia e retira o tumor, já é feito por décadas, a gente sabe que é seguro, que é eficaz. Claro que tem um risco, uma cirurgia delicada, precisa ficar em UTI depois, né? Tem risco de paralisia facial, que é perder um pouquinho esse movimento. A audição também, a maioria das vezes costuma perder, né? E a gente conversa tudo isso. E tem a radiocirurgia, que é um procedimento não invasivo, então não precisa de UTI, não precisa ficar internado, nada disso, mas você não retira o tumor completo. Então ainda vai ter que continuar acompanhando e tem uma taxa de controle de 90% na maioria dos estudos. Mas tem paciente que mesmo com a radiocirurgia, o tumor cresce e precisa fazer de cirurgia. Então é muito individual a análise, tá bom? Espero ter ajudado.